Olá, galera da Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Estou aqui, como eu prometi, fazendo mais um videozinho para vocês. E já começando a minha caminhada aqui. Eu demoro um pouquinho para vir, porque eu até acordo bem cedo, mas primeiro eu arrumo tudo. Eu gosto de deixar tudo arrumado em casa para depois vir para cá. Eu acho mais vantagem para mim fazer isso, mas eu gosto de chegar e não ter muita coisa para fazer, só almoço mesmo, porque normalmente eu demoro bastante, então eu prefiro, né? Então voltei eu para a mesma praça de ontem, né, que eu falei com vocês. E hoje, infelizmente, né, a gente teve a notícia de mais um caso de violência muito grave aqui no Rio de Janeiro. Um suboficial da Marinha foi executado no túnel Rebouças. É um túnel que nós do Aventura Carioca costumamos usar muito, porque a gente vai sempre na Zona Sul, vai na Lagoa, vai em Copacabana, a gente vai sempre para os túneis ali. E isso aconteceu na frente de todo mundo. Os caras cercaram o cara na moto, o suboficial na moto, e perceberam que ele era um militar. E mesmo depois dele estar no chão, rendido no chão, sem arma, sem nada, eles deram 4 tiros nele. Então, infelizmente, mais um caso de covardia, de maldade, que tem grande relevância aqui no Rio de Janeiro. Então é isso, né? No mesmo túnel, na mesma hora, com o mesmo pessoal, eles balearam também uma outra pessoa. E é muito triste, sabe? Começar já amanhã com essa notícia. O tempo tá muito legal, tá lindo. O sol tá lindo, o céu tá azul. Agradeço a Deus por mais um dia, mas muito triste, né? Com mais um caso de violência aqui no Rio de Janeiro. E é isso, galera. Como eu falei ontem, sobre os desfiles, né? Os carros alegóricos da classe ouro já estão mais ou menos que organizados lá na Presidente Vargas. Já estão bem, tudo assim organizado. O trânsito está bem intenso na cidade. E maior correria. E é isso, vai chegando o feriado, né? E as pessoas vão correndo, vão fazendo as suas coisas correndo. Eu tô aqui na minha caminhada e hoje eu quero dar uma dica para vocês. Eu vou dar dicas para vocês, eu quero dar dicas para vocês que tá querendo perder peso, que tá querendo aí, quem sabe, mudar um pouquinho de vida, mudar um pouquinho seus hábitos. E eu vou dar umas dicas relacionadas a mim, tá? Pode ser que não caiba a você, mas a gente precisa começar por algum lugar. E uma das melhores coisas é a caminhada, tá? Mas eu sei que nem todo mundo consegue, nem todo mundo quer. Então, se você quer mudar a sua vida, você realmente precisa começar por algum lugar. E a caminhada seria uma ótima para você começar, tá? Caminhada leve no início, colocar um tênisinho no pé e começar a caminhar lentamente. Foi assim que eu fiz na época e comecei a caminhar e fui caminhando e você vai gradativamente ficando mais forte, se sentindo melhor, e você vai começando a melhorar a sua vida geral. É assim. Então é isso, né? Primeiro, se você quer mudar seus hábitos, você tem que começar pela sua alimentação. Como todo mundo fala aí, nós somos aquilo que comemos. E você precisa começar a repensar a sua alimentação, melhorar a sua alimentação.
E muita gente, quando a gente fala em melhorar a alimentação, acha que vou ter que comer só legumes, vou ter que comer só folha. Não, não é por aí, não é bem por aí. A gente tinha uma visão dessas de dieta antigamente, mas hoje é bem assim, mudou muito, as coisas estão bem diferentes e a gente precisa ter uma nova ideia de alimentação. Primeiro, que antigamente algumas coisas que eram consideradas um grande pecado e hoje elas já não são tão consideradas assim pecado. A gente já descobriu que a sociedade é massa de manobra e que acaba sendo manipulada pelo comércio, e por isso muita coisa que foi banida, que eles diziam que fazia muito mal, para substituir por outra coisa que fazia mais mal ainda. A verdade é essa, tá? Substituíram algumas coisas e hoje essas coisas já estão voltando para o nosso convívio, já estão voltando para a nossa alimentação, porque nós tivemos grandes problemas até mesmo de saúde por falta desses alimentos. Então, mitos, né, foram criados. Mitos foram criados ao longo do tempo e foram criados para o comércio, realmente para o comércio. E hoje a gente já sabe de muita coisa. Então, uma das coisas que você precisa aos poucos tirar da sua alimentação, assim, geral, da tua família inteira, tá? Isso é indiferente de você querer emagrecer ou não, estou dizendo em termos de saúde. Você precisa tirar os ultraprocessados da sua vida. São alimentos que não são considerados alimentos, tá? Eles são simplesmente coisa para você comer. Nem tudo que você come é alimento, tá? Então, a gente precisa considerar isso e aprender isso. Alimento é aquilo que te traz nutrição, que te nutre de alguma forma. E tem alguns alimentos que não trazem nenhum tipo de nutrição para você, não trazem nenhum tipo de nutrientes, e é por isso que você não deve consumir. E melhor dizendo, não é nem por isso só, não só trazem nutrientes nenhum, como também muitas das vezes tiram um pouco de nutriente que você tem já na sua alimentação. Então é necessário você ter consciência disso, analisar isso, e você precisa abolir totalmente da sua vida alguns alimentos aí ultraprocessados, né? Então, eu vou te dar um exemplo de um alimento ultraprocessado, vou te dar um exemplo de um alimento processado e vou te dar um exemplo de um alimento natural, tá? Então, um alimento ultraprocessado por exemplo, a margarina. Outro alimento ultraprocessado, o óleo de soja. Outro alimento ultraprocessado, o biscoito, seja ele qual for, tá? Então, é bom você saber disso. Eles são alimentos ultraprocessados. Alimentos processados, por exemplo, a manteiga. A manteiga, ela é um alimento processado. Ela passa por um processo. O açúcar branco é um alimento ultraprocessado. O açúcar mascavo é um alimento processado. Então, o ultraprocessado, ele passa por muitos processos. Para ele ficar branco, para ele ficar saboroso, para ele ficar mais fino, para ele ficar mais grosso. Então, esse é um alimento ultraprocessado. E o alimento natural é uma banana, uma maçã, um ovo, água de coco. Se for uma água de coco que sai do coco, é natural. Se for uma água de coco que sai da caixinha, é processado.
porque tem um processo, tem conservante, corante. Então é isso. Esse ultra é que você tem que tirar da sua alimentação. Procura saber o que é alimento ultraprocessado. Mas eu já dei uma dica para vocês aí. Biscoitos, em geral. Por quê? Não te traz nenhum nutriente, tá? Os que trazem, que falam que trazem, pode até trazer, mas tem um excesso de sal, normalmente tem um excesso de açúcar, tem um excesso de gordura. Quando não tem uma coisa, tem outra, né? Então é muito complicado, muito difícil. Eu vou dar um exemplo que é um mito. É o pão francês, por exemplo. Entre você comer um pão francês e você comer 2 fatias de pão plus vita, é muito mais saudável você comer o pão francês, porque ele tem menos processamento, entendeu? Então, você precisa discernir isso quando você pensar em saúde, né? Quando você pensa em emagrecimento, aí a gente entra no outro mérito, porque você tem que tirar algumas coisas da sua alimentação. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente precisa... Uma das primeiras coisas que a gente precisa tirar é o doce, né? O açúcar. Então, você precisa substituir o açúcar, né? Substituir o doce da sua vida. Isso é a primeira etapa para você conseguir emagrecer. É tirar o açúcar, tirar o doce, substituir o açúcar, tá? Se tiver com fome, amassa uma banana, come uma bananinha amassada com aveia. Se tiver com vontade de comer um doce, faz um bolo de banana com passas aí, que eu tenho receita aí no canal, que é muito legal e que dá para matar a vontade de um doce. Primeira coisa é isso, tá? Então, se vocês querem ter saúde, o primeiro passo, elimina os ultraprocessados. E é muito difícil eliminar, porque hoje em dia as pessoas estão consumindo muito mesmo. E eu vou botar aí na tela exemplos de alimentos ultraprocessados para vocês, e que mata, e que é grave, e que é sério. Então vocês vão ver aí exemplos de alimentos ultraprocessados e os processados também, tá? E os naturais. E aí você vai ter que fazer uma substituição naturalmente aí desses alimentos, porque aos poucos você precisa fazer essa substituição. Aos poucos você precisa tirar da tua vida esses alimentos. Eu tô trocando de braço aqui, galera, toda hora, porque ontem eu fiz exercício de braço. Eu tô com o meu braço que eu não me aguento aqui. Tá difícil para segurar o telefone, por isso que tá bem ruim a imagem aí. Mas eu acho que tá dando para ver que eu tô falando, ouvindo o que eu tô falando. Então, vocês precisam tentar fazer uma substituição e comer comida de verdade, tá? Comida de verdade é arroz, feijão e ovo. A comida de verdade é arroz, feijão e uma sardinha frita, arroz, feijão e um bife, arroz, feijão e um peito de frango. Isso é comida de verdade, tá? O macarrão, o que acontece? O macarrão, ele é processado, tá? Ele é um alimento processado e ele não é muito rico em nutrientes, ele não é muito nada. Mas é uma boa substituição para o arroz, caso você queira, uma vez ou outra, comer um arrozinho, um macarrãozinho. Não é pecado, não é terrível, não tem problema. Em termos calóricos, ele é a mesma coisa que o arroz. Mas em termos nutritivos, faz bastante diferença entre um e outro. Faz diferença sim, né? Entre o macarrão e o arroz faz diferença. Então, existe muitas possibilidades que eu vou falar para vocês mais para frente, tá? Conforme a gente vai conversando sobre esse assunto, a gente vai falando de outros alimentos, de outras substituições, de outras coisas. A gente vai chegar num ponto bem elevado. Mas agora a gente está iniciando
É isso que eu tô falando. Elimina da tua vida e da vida da tua família os ultraprocessados. Eu tô observando que tem um cara de moto passando aqui com a roupa de segurança presente aqui. E isso é bom. Eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha visto ele passar e ele tá rodando aqui. Eu não sei se rolou algum assalto por aqui e ele tá vindo passando para ver, eu não sei. Mas eu sei que ele tá passando aqui várias vezes. Não sei se é preocupante, se é bom. Não dá nem para entender muito bem, mas vamos lá. Então, hoje, a primeira dica que eu dou para vocês: elimina, tenta, pelo menos. Eu sei que tem alguns ultraprocessados que você realmente não precisa consumir. Eu sei, eu sei que não precisa, eu sei que é um hábito, mas não precisa. E que você pode substituir. Então, mais uma vez, você vai ver aí a tabela de ultraprocessados mais conhecidos para você começar a eliminar da tua vida, tá? Eu tenho muitos que eu não consegui eliminar ainda. Eu ainda estou tentando. Mas eu como muito pouco, quase zero. Por exemplo, bolacha de água e sal. No máximo eu consumo 1, 2, 3, assim, nem é diariamente, tá? Uma vez ou outra. Então, dá para passar, dá para substituir. Eu estou fazendo várias substituições. Já fiz da margarina totalmente, lá em casa não entra mais margarina. E agora eu vou começar a substituir o óleo de soja, tá? O óleo de soja será a minha próxima substituição. Eu vou comprar, né? Inclusive eu vou comprar na Shopee, que eu não conheço. O homem tá me pedindo informação aqui. Pedi pra pessoa errada, que eu não conheço o nome das ruas aqui. Eu conheço a principal só. Então, eu já fiz algumas substituições, já. Por exemplo, o próprio macarrão, tá? Eu gosto muito de macarrão, mas não consumo uma vez na semana, no máximo, às vezes nem isso. Essa semana mesmo a gente não consumiu nenhuma vez. Então, o macarrão, por exemplo, eu tenho comprado integral, por gostar, né? Então eu como o integral, que ajuda ter, né, a farinha integral, ajuda. Tem o macarrão de trigo sarraceno, tem macarrão de arroz, tem outros macarrões que são melhores ainda, tá? E que o sabor é o mesmo, eu garanto para vocês. Lá em casa a gente optou em fazer uso do macarrão integral, tá? E ninguém sentiu diferença, tá todo mundo feliz, normal. É uma vez na semana no máximo. Então, é isso. A nossa conversa hoje vai ser sobre isso. Sobre alimentos ultraprocessados, tá? São alimentos que passam por alguns processamentos para ficar branco, para ficar mais saboroso, mais fino. Por exemplo, um dos maiores venenos, o sal de cozinha, né? Eu lá em casa eu uso sal grosso, bem natural mesmo, o mais grosso que tem, que é o ideal para você usar. Então eu boto normal, uma colher de sal, só que em vez de botar sal fino, eu boto sal grosso, funciona normalmente. E todo aquele refino que o sal passa para ficar branquinho, fininho, tudo aquilo eu elimino da minha vida. E isso é bom, né? Porque você coloca sal em quase tudo que você faz. Então, se você puder eliminar o sal fino, esse refino todo da tua vida, é o ideal, né? E igual o óleo de soja, que eu vou começar a substituir pelo óleo de coco, tá? Não tem sabor, ele não é ultraprocessado e é mais caro, claro, mas ele já está ficando bem mais barato
porque o óleo de soja está caríssimo. Então eu agora, assim como a margarina, que eu agora só uso manteiga lá em casa, porque a margarina está tão cara que está igualando o preço da manteiga, né? Então eu não uso mais margarina, e o óleo de soja também será substituído pelo óleo de coco lá em casa. E é isso aí, entendeu? Vamos começar a pensar nisso, a ter uma vida mais saudável, dar uma vida mais saudável para a família de vocês aí. Vamos começar a conversar sobre isso, sobre ultraprocessados. E vou deixar aí no final do vídeo umas informações sobre alimentos ultraprocessados, tá? Como que o que é, na verdade, só para vocês entenderem, não só ver qual é o alimento ultraprocessado, mas também saber como é que ele é, como é que ele funciona aí, tá? Não tem nada de nutriente, realmente nada de nutritivo. E por isso não é considerado alimento. Como, por exemplo, um biscoito Cheetos, né? Não tem nenhum nutriente, nenhum. E vamos lá. Eu agradeço a você pela visualização, muito obrigada aí. E amanhã a gente conversa mais um pouquinho sobre alimentação, sobre exercício, sobre uma vida mais saudável, tá? E vamos aí. Muito obrigada a todos. Fui.